Meus irmãos, graça e paz a todos, estou aqui para mais um rápido vídeo e dessa feita estarei apresentando essa coleção Teologia para Todos. Teologia para Todos. Cada livrinho desse eu paguei R$ 12 e pensa nos livrinhos maravilhosos. Se você quer dar palestras para jovens, adolescentes ou para toda a igreja, os irmãos da sua igreja, essas obras vão lhe auxiliar de uma forma espetacular. No total, são 8, né? A coleção, mas eu só comprei 6, que foi os temas, para mim, mais interessantes. Nós temos esse aqui, ó. A Igreja Apoiou Hitler, do Wilibaldo Neto. E ele vai mostrar, trazer evidências que a igreja alemã, na época do nazismo, apoiou Hitler. Só que hoje nós olhamos com um olhar abismado como a igreja apoiou Hitler. Só que naquela época, queridos, antes de o nazismo, né, juntamente com a pessoa do seu líder, Adolf Hitler, fazer aquelas atrocidades que fizeram, aquelas maldades, Hitler, ele praticamente se tornou um deus na Alemanha. Por quê? Ele conseguiu resolver a economia bombou com ele, o desemprego foi a zero, tá? Houve prosperidade. Então, num cenário desse, todo mundo estava apoiando, inclusive a igreja apoiou. E depois se arrependeu amargamente porque Hitler mostrou as suas reais intenções. E essa obra, tá? Ó, esse livrinho maravilhoso. Ó, ele tem aqui, ó. Tem nem 100 páginas. Você lê em um dia. São 93 páginas. Ó. Aqui, ó. Mas tanta informação, tanta informação. Meu Deus do céu, tá? Aí você vê aqui a queda, tá, da igreja e o arrependimento dela, inclusive até hoje, né? As igrejas alemãs, elas fazem essa meia-culpa. E quem é o Wilibaldo Neto? Ele é doutor, aqui, ó, é doutor em História pela Universidade Federal do Paraná, bacharel em Teologia pela FABAPA, e é pastor auxiliar na Igreja Batista Lindóia, em Curitiba, Paraná. É casado com Juliana e pai de Benjamim, Enoque e Israel. Tá? Essa é a série. Quem trouxe aí para nós é a Thomas Nelson. Ó, Thomas Nelson Brasil. E quem divulgou foi o canal do Bilbo, Rodrigo Bilbo. Quem não conhece, coloca aí Bibotalk no YouTube, Bibotalk, que vai aparecer lá o canal dele, que é maravilhoso. E ele faz vários podcasts, tá? Com vários eruditos, autores, né? De diferentes vertentes cristãs. Então, é show de bola. O Rodrigo Bilbo, ele é muito conhecido pelaquela obra que é um best-seller, O Deus que Destrói Sonhos. O Deus que Destrói Sonhos. Muito boa também, uma obra maravilhosa. Então aqui, ó, a Igreja Apoiou Hitler, maravilhoso. Se você quer um livrinho que trabalha essa questão, que traz tantas informações, esse é o livro. Esse é o livro. O segundo aqui, ó, você tem Mulher Pode Ser Pastora? Mulher pode ser pastora? E aí, o que vocês acham? Mulher pode assumir um cargo na igreja de liderança? A Vic Zalewski Barassi vai defender que sim. E se você é contra, calma, tá? Calma. Leia primeiro, veja os argumentos dela para depois você tirar suas conclusões. Então é uma obra maravilhosa. Ela defende muito bem, tá? Apesar de eu não concordar com o pastorado feminino liderando a igreja de fato, eu concordo que a mulher pode ensinar, eu concordo que a mulher pode pregar,
mas tem que estar debaixo de uma supervisão masculina, porque isso não é machismo, gente. Isso foi a ordem que Deus colocou. A supervisão da igreja, a direção da igreja, o pastorado da igreja, Deus deu ao homem. Mas eu gostei muito, tá, dos argumentos dela e respeito, tá? Nós respeitamos. Então, ó, obra maravilhosa. Essa obra vai ter, vou mostrar aqui para vocês, 95 páginas, aonde ela traz os argumentos contra e os argumentos a favor. Quem é Vic Zalewski Barassi? Inclusive ela tem até um canal no YouTube, tá? Aqui tá, ó, uma defesa bíblica, responsável e acessível da ordenação feminina. Você tem aqui, ó, ela é professora de alemão, mestre em letras pela Universidade Federal do Paraná e atualmente cursa o bacharelado em teologia na Faculdade Luterana, junto com seu marido Nixon. E toda da série vem essa perguntinha, vem essa nota aqui, ó. Teologia para Todos é uma coleção que responde perguntas essenciais para a vida cristã. E essa pergunta é muito comum, né? E ela responde aqui. O outro é sobre a Trindade, do Pedro Pamplona. Como Deus é um e três ao mesmo tempo. Você sabe que até hoje a Trindade sempre gera debates e embates, tá? Nunca foi uma doutrina uniforme. Desde os primórdios do cristianismo existiu aí várias deturpações. Teólogos tentando resolver esse problema criaram heresias como o nestorianismo, apolinarianismo, monofisismo e tantas outras heresias, né? Por não compreender a Trindade, que é um mistério mesmo, gente. Hermann Bavinck, na sua suntuosa e extraordinária teologia sistemática, ele vai dizer que a Trindade foi a pérola que Deus entregou à igreja. A Trindade é a pérola que Deus entregou à igreja. Então, de maneira fácil, ele pega o Pedro Pamplona, ele pega esse assunto complexo, difícil, que é um mistério, e ele explica de maneira fácil de se compreender. Então, como Deus é um e três ao mesmo tempo. Olha aqui, um livrinho, gente, maravilhoso. São 96 páginas. Aqui, ó. E aqui, quem é Pedro Pamplona? Ele é pastor batista, mestre em teologia sistemática e escritor. É casado com Larissa, sua Lutien, e pai de Davi, Esté e Isabel. Tá? Sobre a Trindade, ó. Se você que é jovem, adolescente, ou você que é líder de jovem, adolescente, e às vezes recebe perguntas sobre essa questão, esse livrinho vai te ajudar de maneira fácil a responder as perguntas que muitos fazem, né, acerca da Trindade. Outro também é esse aqui, ó. Muitos cristãos reformados, muitos, né, de igrejas reformadas, entendem que o dom de profecia cessou. Tá? O dom de profecia, como outros dons, como o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom de curar, os dons de operações de maravilhas, cessaram. Mas será que a profecia cessou mesmo? Porque eles falam que a profecia é a Bíblia. Depois que o cânon bíblico foi fechado, depois que o último livro da Bíblia foi colocado no cânon, acaba-se a profecia. Mas isso tem respaldo mesmo? Tá? Eu sou pentecostal, assim como o autor Gutierrez Siqueira, e eu entendo que o dom de profecia continua. Claro, a autoridade suprema é a Bíblia. Toda a profecia tem que ser restringida, tem que passar pela Bíblia. Tá? Se não for pela Bíblia e não tiver respaldo bíblico, deve ser rechaçado
e o profeta ou a profetiza disciplinado. Tá? Isso aqui tem que deixar bem claro. Então, como entender o dom da profecia hoje? E aqui é interessante a capa, ó. Olha que capa maravilhosa. O pessoal passando, né, na rua, e aí um jovem com um cartaz: profecia não é adivinhação. Porque hoje tem muitos aí adivinhando e não profetizando. Tá? Se aquela moça lá de Filipos, de Atos 16, estivesse hoje, não faltaria para ela agendas. Não faltaria para ela agendas, porque ela tinha vários senhores que davam lucro, muito lucro, muito lucro. Então, nós devemos tomar cuidado, ter o dom de discernir os espíritos, porque tem muita gente adivinhando, tá? O espírito maligno de adivinhação no púlpito de várias igrejas, e muitos pensando que são profetas, porque o diabo também revela nome, revela RG, revela CPF. O verdadeiro profeta, o autêntico profeta, ele chama para o arrependimento, tá? Então, nós temos vários falsos profetas aí na mídia, famosos, e estão enriquecendo às custas da igreja ou dos incautos. E quem escreve é o Gutierrez Sequeira, tá? Ele é muito conhecido, é um jovem pastor, pregador, ensinador. Você aqui no YouTube pode acompanhar ele. Há vários vídeos dele, são maravilhosos. Um moço equilibrado, né? Graças a Deus que Deus tem levantado aí novos teólogos pentecostais. Essa obra, ela vai ter 93 páginas, aonde ele vai explicar a profecia no Antigo Testamento, o profeta no Antigo Testamento, o profeta no Novo Testamento, porque é uma mudança, né? Não existe profetas hoje como Elias, como Eliseu, não existe. Esse ministério profético do Antigo Testamento cessou, acabou, tá? E quando a Bíblia fala de profetas no Novo Testamento, o que significa isso? Ele vai explicar. A profecia do Antigo e do Novo Testamento é o quê? Ele vai explicar aqui de maneira maravilhosa. E o Gutierrez Sequeira, ele é pós-graduado em teologia pela Faculdade Batista do Paraná, é escritor de diversos livros, obreiro da Assembleia de Deus em São Paulo e pregador itinerante por todo o Brasil. É casado com a Eduarda, moço de Deus, novo, né? Baita pregador, por sinal. Como eu falei aqui no YouTube, você tem vários vídeos, tá? Dele. Você tem um canal dele, né? Outro também que gera muito, uma pergunta que gera muito debate é: o cristão pode beber? Tem gente que defende que sim, moderadamente. Tem gente que defende que não. Marcelo Berti, que ele é um teólogo e ele é especialista, né, em crítica textual, responde essa pergunta aqui, tá? O cristão pode beber? Marcelo Berti. E ele é pastor batista, mestre em teologia com ênfase no grego e no Novo Testamento pelo Seminário Teológico de Dallas. É casado com a Gabriela, pai do Natan e da Melissa. E essa obra tem 80 páginas. Você fala assim: ai, é um livrinho. Gente, você não sabe tanto de informação que ele traz aqui. O tanto de informação que ele traz aqui. E é uma pergunta que muitos jovens e adolescentes fazem, tá? E ele aqui, como pastor, tá, ele responde de maneira totalmente bíblica, tá? Tá aí, ó. Olha os capítulos aqui, ó. O vinho da Bíblia era fermentado? Os santos bebiam vinho? Jesus bebia vinho? O cristão pode beber vinho? Conclusão: um convite à sobriedade. Deixa eu pegar rapidamente aqui o capítulo 4. Aqui, ó. O cristão pode beber vinho? E ele vai trabalhar aqui 5 posições, né? 5 posições em relação à bebida, tá? Deixa eu pegar aqui.
final. Vamos lá. Ele vai concluir de maneira sábia, pastoral, e ele vai dizer assim, ó. Depois eu posso fazer um review mais completo, tá? Aqui é só para indicar para vocês. Como mencionamos na introdução deste livro, a relação do cristão com as bebidas alcoólicas é um assunto polêmico e controvertido. São muitas as variantes culturais e muitos desafios da sociedade contemporânea. Existem muitas histórias tristes sobre os problemas do alcoolismo e da embriaguez em nossos dias. Infelizmente, em função de nossa vida acelerada, poucas vezes temos condições de voltar para a Escritura e investigar com profundidade o que ela ensina sobre o assunto. Como ficou evidente neste livro, existe muita informação disponível na palavra. Por isso, precisamos dar um último passo para responder à pergunta proposta no título: o cristão pode beber? Quando afirmo que a moderação, quando afirmo que a moderação é a visão que mais se encaixa no ensino bíblico, ele dá 5 posições, tá? Ele fala de 5 posições. Depois, como eu falei, posso fazer um review explicando essas 5 aí, mas em detalhes. Que a moderação é a visão que mais se encaixa no ensino bíblico e considera 3 aspectos. Então a Bíblia manda ser moderado. Se a pessoa tem algum problema, ou pode ter algum problema com álcool, ou já teve, não beba. Não beba. Mas se você consegue se controlar, tá? Você pode ser moderado. Então, o modelo bíblico é a moderação, tá? Mas muitas igrejas, muitos pastores sabem disso, mas devido, né, o perigo do álcool, eles falam, olha, é melhor não beber, e é melhor mesmo, gente. Tá? Eu não bebo, não bebo. Já tomei cerveja e penso num negócio ruim. Meu Deus, amargo, horrível, horrível. Não bebo. Aí tem gente que bebe aí, né? Tem gente que bebe, enfim. Aí ele vai falar aqui, ó. Quando afirmo que a moderação é a visão que mais se encaixa no ensino bíblico, considero 3 aspectos. Deixa eu botar aqui na mesa que é melhor. E aproximar. Primeiro aspecto, o reconhecimento do vinho como dádiva divina. Você tem vários textos bíblicos, e o vinho aqui é alcoólico, tá? Não tem para onde correr. E ele é erudito, né? O Marcelo Berti. Ele vai no texto original. Segundo, o recebimento do vinho como dádiva divina, tá? O problema não é o vinho, o problema é a embriaguez, é o exagero, é a falta de controle, é a falta de moderação. Depois, o compromisso com a sobriedade diante da realidade, dos perigos relacionados à indulgência. Agora, pega as cartas pastorais, o Novo Testamento e também o Antigo Testamento, o Antigo Testamento, ao sacerdote, aqueles que serviam ao altar, era proibido a bebida forte, o vinho. Se ao sacerdote, aos ministros, eram proibido a bebida, então automaticamente se entende que o povo era liberado moderadamente. Por que era proibida a bebida forte para o sacerdote? Que ele poderia se embriagar. E vai servir a Deus embriagado, bêbado? Não pode. Ele seria morto, ele seria fulminado. Assim também no Novo Testamento, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 7, quando ele vai falar dos deveres dos bispos, dos presbíteros, dos líderes da igreja, Paulo também proíbe ali que os pastores bebam vinho. Não pode. Olha que interessante. Tá? Olha que interessante. Aos líderes, né? Então, uma obra maravilhosa, maravilhosa, que o Marcelo Berti escreveu, respondendo a essa pergunta que muita gente faz: o cristão pode beber? E ele, de maneira pastoral, equilibrada, responde aqui. Tá? E o último
não menos importante, é esse aqui, ó, que eu estou acabando de ler. E pensa num livrinho maravilhoso também, gente, do Kaique Slumial. Kaique Slumial. Você pode encontrar vídeos dele aqui no YouTube, até debates dele no Vejam Só, na Musical FM. Ele é arminiano. Ele é arminiano, tá? É pentecostal. Aí tem gente que vai falar assim: ah, se é arminiano, se é pentecostal, eu não vou ler. Para com isso, irmão. Olha o preconceito, não seja preconceituoso. Assim como tem muita gente que tem preconceito com reformado. Ah, se o cara é calvinista e reformado, eu não quero ouvir. Não faça isso, isso é preconceito, tá? Ele, de maneira equilibrada, ele vai falar aqui das duas principais visões em relação a esse tema. Qual é o destino eterno dos não evangelizados? Ele vai trabalhar a primeira posição, a posição do inclusivismo, que entende que a base para a salvação é Cristo, não tem como, é Cristo. Só que Deus utiliza de outros meios, como a revelação geral e outras coisas, para salvar essas pessoas. E o segundo ponto que ele vai trabalhar também é o ponto exclusivista. E esse ponto entende que não há a revelação geral que mostra que existe o Criador. Quando um ser humano olha para a criação, olha para o sol, para a lua, para as estrelas, para os mares, florestas, ele vê que tem um Criador. Ele sabe. Ele não sabe o nome do Criador, mas ele sabe que existe o Criador. Aí os exclusivistas falam que a revelação geral não pode salvar ninguém. A pessoa pode reconhecer que existe o Criador, mas a salvação só acontece de maneira exclusiva por Cristo Jesus. Acabou. Aí você tem vários textos, né, que o Kaique vai citar aqui, como Atos 4:12, como o capítulo 10 de Romanos, que é muito conhecido, e outros textos. Qual é o destino eterno dos não evangelizados? Isso aqui é maravilhoso. E olha que capa maravilhosa, como se fosse um xamã, né? Cara barbudo, todo. E o Kaique Slumial, ele é bacharel e mestre em teologia pelo Seminário Teológico Evangélico Betel brasileiro, dos mais famosos no Brasil, né? Onde também leciona. É casado com Júlia e pai do Pedro. Tá? Essa obra possui, eu estou terminando ela de ler, possui 78 páginas. Você termina aí num dia, viu? Num dia. Tá? Então toda essa série, só tem mais 2, são 8 total da série, né? Que eu não comprei, que fala sobre a cultura pop e o sexo, que eu não comprei. Comprei só esses 6 aqui. Cada um eu paguei R$12. Baratinho, gente, baratinho. Tá? E se vocês gostaram de mais uma indicação, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. E se vocês querem um review de cada um, deixa aqui também os seus comentários que eu vou fazer. Elias, professor, faça o review de cada um e eu vou fazer mais detalhado, porque aqui foi mais uma apresentação, tá bom? Deus os abençoe. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.